Olá, alunos do terceiro ano da Escola Antônio Custódio. Professor Paulo Henrique aqui passando para a devolutiva da atividade da semana passada sobre o estudo dos aldeídos. No nosso questionário da semana passada, nós tínhamos 5 questões que a gente vai fazer a análise delas agora. Nossa primeira questão era a seguinte: existe no mercado um produto denominado casco de cavalo, que é utilizado para tornar as unhas mais duras e resistentes. Um dos seus componentes é o aldeído de menor massa molar. Qual é o nome oficial desse aldeído? As alternativas eram A etanal, B metanal, C formaldeído, D formol, E ácido fórmico. Eu quero chamar a atenção para o enunciado. A leitura do enunciado com atenção é muito importante. Ele pede o de menor massa molar. Também pede aquele que traz o nome oficial. Para se realizar o cálculo da massa molar, a gente precisa seguir o mesmo procedimento de cálculo da massa molecular. A massa molecular é a soma das massas atômicas dos átomos que compõem a molécula. Exemplo, a molécula de água, o famosíssimo H2O, o hidrogênio H possui massa atômica 1, o oxigênio O possui massa atômica 16. Portanto, para se calcular a massa molar da molécula de água, segue-se 2H mais O. Por que 2H mais O? Porque são 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio. Então, por isso, 2H mais O. Substituindo a massa atômica do hidrogênio e do oxigênio, nós temos 2 vezes 1 mais 16. Por quê? Porque o 2, que é o número de átomos, vai estar multiplicando a massa atômica do hidrogênio, que é 1, mais 16, porque só aparece um oxigênio, então já bota a massa atômica dele inteira, pronto. 2 vezes 1, 2, mais 16, 18. A unidade utilizada ao final do cálculo é gramas por mol. Então, a massa molar da água é de 18 gramas por mol. Nosso item A trazia o etanal, que já é o nome oficial, então ele pode ser resposta porque a questão exigia que viesse nome oficial. Mas vamos ver se ele traz a menor massa molar. Para isso, nós temos a fórmula, vamos seguir os dados. C2H4O. A massa atômica do carbono é 12, do hidrogênio é 1, do oxigênio é 16. Para se calcular a massa molar, nós temos 2 vezes C, mais 4 vezes H, mais O. A massa molar vai ser 2 vezes. Quem é a massa atômica do carbono? 12. Nós temos ali nos dados. Mais 4 vezes. Quem é a massa atômica do hidrogênio? 1. Mais a massa atômica do oxigênio, 16. A massa molar vai ser igual a 2 vezes 12, 24. Mais 4 vezes 1, 4. Mais 16. 24 mais 4, 28. Mais 16, 44 gramas por mol. Então, essa é a massa molar, do etanal. Etanal, vale pegar aqui a palavra na nomenclatura. E aí nós temos o prefixo et, quer dizer 2, presença de 2 carbonos. A gente pode perceber na fórmula os 2 carbonos presentes na estrutura, na fórmula química. Item B, metanal. Esse também é nome oficial, então ele também está no páreo, pode ser resposta. Met. Aí nós temos mais um prefixo, met quer dizer um carbono. Nós podemos observar a presença de apenas um carbono na estrutura, na fórmula química. Agora vamos pegar os dados. Nos dados nós temos CH2O, Então, massa atômica, carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16. Fazendo o cálculo, massa molar, nós temos carbono mais 2 vezes hidrogênio mais oxigênio. Fazendo as devidas substituições, carbono é 12, mais 2 vezes o hidrogênio é 1, mais o oxigênio, que a massa atômica é 16. Então, nós teremos depois 12 mais 2 vezes 1 é 2, mais 16. 12 com 2, 14. 14 com 16, 30. 30 gramas por mol. O metanal, item B, ele tem uma massa molar inferior à do etanal.
Então, nesse caso, ele está ganhando. Se fosse só entre o item A e o item B era a resposta. Item C, formaldeído. Ele é um gás. Não é o nome oficial. O nome oficial dessa substância é o metanal. Nós acabamos de fazer o cálculo dela lá no item B. Então, a gente percebe que é o mesmo cálculo e ele não pode ser resposta nossa. Por quê? Porque não é o nome oficial. Item D, formol. É um líquido. Também não é nome oficial. Ele também a substância principal dele é o metanal, é o mesmo do item C e do item B, e ele não pode ser resposta nossa porque ele não traz o nome oficial, né? O cálculo é o mesmo, então até agora item B é a resposta. E o item E é o ácido fórmico. O ácido fórmico não é o nome oficial, o nome oficial é o ácido metanóico, certo? Por isso ele não poderia ser resposta. E no final das contas, nem o aldeído ele é. Né? E ao fazer a conta, a gente vai encontrar no final uma massa molar de 46 gramas por mol. Então, não é resposta o item E. Nossa resposta correta, nesse caso, fica sendo o item B. Segunda questão do vestibular da FUVEST, São Paulo. O aldeído valérico, mais conhecido por pentanal, apresenta que fórmula molecular? E ele traz os itens. A, C5H10O, B, C5H5O2, C, C5H10O2, D, C5H8O, E, C5H12O. Nessa misturada de letra e número, a gente fica na maior dúvida. Como é que faz isso? Já que é pentanal, a gente vai pegar pela raiz da palavra na nomenclatura. Pentanal, fazendo as substituições, nós temos o prefixo pent, quer dizer 5 carbonos. O infixo an, trata-se de ligações simples, né? Pertence à família dos alcanos. E o final al é porque possui uma carbonila na extremidade da cadeia, isso quer dizer que é um aldeído. Né? Baseado nisso, então nós vamos fazer uma sequência de 5 carbonos, como a gente percebe nessa estrutura de fórmula química. Nós vamos ter em uma das pontas a carbonila, o Cho, e nós temos fazendo a complementação que cada carbono tem que ter 4 ligações simples, completando com os hidrogênios. Então nós percebemos que essa é a estrutura. Ao se contar, vamos lá, quantos carbonos? 5. Então é C5. Quantos hidrogênios? Se a gente contar todos os hidrogênios da figura, temos 10. Quantos oxigênios? 1. Então a fórmula correta é C5H10O. O item correto da questão era o item A. Terceira questão, da Universidade Federal do Pará. O caproaldeído é uma substância com odor desagradável e irritante, que é eliminada pelas cabras durante o seu processo de transpiração. Sabendo que esse aldeído é um hexanal, podemos afirmar que em uma molécula desse composto, o número de hidrogênios é igual a, e aí ele traz as opções, item A4, B5, C6, D10, E12. Né? É o hexanal. Pela raiz da palavra, né, nós temos... tem até um errozinho bem aqui, olha. Estão vendo que aqui eu esqueci de trocar a raiz, tem pent, na verdade é ex, que é para tá, né? Depois eu corrijo. Mas assim, na leitura eu já vou logo corrigindo. Não é pent, é ex, tá? O ex é 6 carbonos. O an é ligação simples. O al, carbonila na extremidade da cadeia. Então, nós temos 6 carbonos, está aqui o 6, podem observar. Nós temos a carbonila em uma das pontas e completa com ligações de hidrogênio para que cada carbono tenha 4 ligações, né? Já que ele tem uma valência de 4 ligações. Então, ao todo, nós ficamos com C6. Quantos H? Se você contar aqui, nós temos ao todo 12 hidrogênios. E o item correto, ele pergunta quantos hidrogênios tem. Era o item E. Né? Vou reforçar.
Esse pente que está lá em cima foi um errozinho de digitação. Na realidade, é X, tá? Quarta questão. Deu o nome oficial dos seguintes aldeídos. Então, olha só. Você tinha essa estrutura, essa fórmula química no item A. O que é que a gente vai observar? Nós temos 4 carbonos na cadeia principal. Na verdade, só tem uma cadeia, mas eu botei principal porque vai ter situações em que nós teremos ramificações, né? Então, 4 carbonos, 4, a gente viu que 4 é but, né? Eu tenho apenas ligações simples, então vai ser butan. E como eu tenho a carbonila em uma das extremidades, então vai ser butanal. Esse outro, se você der uma olhada, ele tem uma pegadinha, porque ele tem em uma extremidade, aqui onde o cursor está passando, ó, a carbonila. Eu tenho na outra extremidade, né, um carbono normal de final, né, de extremidade, de ponta, de fórmula, que sempre tem como ligação 3 hidrogênios, né, para poder completar as suas valências. E aqui está a pegadinha nesse meio. Ele diz assim, olha, CH2, mas tem 5. O que é esse 5? Quer dizer que eu tenho 5, ele repetido 5 vezes. Ele foi, como eu posso dizer, omitido. Ele foi simplificado. Mas isso quer dizer que ele se repetiria, esse CH2, 5 vezes. Então, se alguém perguntar assim, quantos carbonos? O aluno desapercebido, ele vai contar 1 da carbonila, 2 que está no meio, 3 que está na outra ponta. Ia errar. Porque esse 5 quer dizer que cada átomo desse vai se repetir 5 vezes. Então, eu tenho 5 vezes, não tem nada no C, porque tem 1. Então, eu tenho 5 carbonos. 5 vezes 2, 10. Então, eu vou ter 10 hidrogênios. É isso daqui que está sendo omitido, que está no meio. Então, ao todo, quantos carbonos? 5 vezes C, 5. 5 no meio, mais um carbono da carbonila, 6, mais um carbono da outra ponta, 7. Então, eu tenho 7 carbonos na cadeia principal. Apenas ligação simples e uma carbonila na extremidade. Então, 7 hept. Como só é ligação simples, heptan. Como tem a carbonila, heptanal. Item C. No item C tá legal da gente ver. A gente tem quantos carbonos? 3. 3 carbonos na cadeia principal. Apenas ligação simples. Professor, mas tem a ligação dupla do oxigênio. Não conta. Ninguém liga para as ligações duplas com o oxigênio. A nossa preocupação é se tiver ligação dupla com outro carbono, certo? Ou tripla. Então, nesse caso, só tem ligação simples. E tem 2 carbonilas. Então, 3 carbonos, prop. Ligação simples, propan. E como ele tem 2 carbonilas, então vai ser dial. Se fosse apenas uma, seria al. Mas como ele tem 2 carbonilas, né? Dial. Lembrar que na língua portuguesa, dos radicais, os prefixos para poder dizer 2, vai ser di ou bi. No caso, a gente utiliza o di nessa parte da química. Então, propanodial. Item D. O item dele está diferente, gente, porque ele está trazendo a estrutura só com tracinhos. Tá percebendo? Então, aqui, ele só mostra, eu tenho uma carbonila em uma extremidade, uma carbonila na outra extremidade. Isso quer dizer que vai ser dial, né? Quantos carbonos? A cada curvinha a gente conta. Aonde o cursor está? Um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. Só ligações simples. E 2 carbonilas em cada extremidade. Cada extremidade, nesse caso, com uma. Então, 7 carbonos, hept. Ligações simples, heptan. E como tem 2 carbonilas, heptanodial. Aqui, olha esse E dá para confundir, porque ele tem ramificações. A cadeia principal sempre é a mais longa. Vamos contar, 1,
2, 3, 4, 5, 6, se eu seguir esse caminho. Se eu seguir esse outro, 1, 2, 3, 4. Não, 6 ganhou. E o outro, 1, 2, 3. Esse aqui não foi mesmo. Então, nesse caso, perdão, uma coisa é contada errada. 1, 2, 3, 4 para essa ramificação. Nessa outra, 1, 2, 3, 4, 5 nessa ramificação. E a principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Então, nós temos 6 carbonos na principal, tem apenas ligações simples e uma carbonila em uma das extremidades. Então, aqui a gente vai ver também as ramificações. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Perceber que as ramificações elas só têm um carbono em cada ramificação, então vai ser metil. Como eu tenho duas ramificações de metil, então vai ser dimetil. Lembra que o di eu disse que era o prefixo da língua portuguesa para dizer que era 2? Então, olha aí o português conversando com a química. Então, vai ser dimetil. E a gente vai colocar os números. Então, em qual carbono acontece a ramificação? A gente começa contando a partir da carbonila. Ele tem o carbono 1. Então, aqui é carbono 1, aqui é carbono 2, aqui é carbono 3. E tem uma ramificação. Então, é no 3 e aqui carbono 4, que também tem uma ramificação. Então, é 3 e 4, dimetil, que são as ramificações, e agora a gente vai para o nome da cadeia principal. Já que são 6 carbonos, hexanal, né? Hex de 6, an de ligações simples, hexan, e esse al porque eu tenho a carbonila no final. Então vai ser 3, 4 dimetilhexanal. Essa outra, a gente olha até ficar assustado, diz, meu Deus, que é isso, né? Mas olha só, primeiro, encontrou os carbonos, encontra a cadeia mais longa. Segue o cursor. 1, 2, 3, 4. Vamos procurar outra. 1, 2, 3, 4. Pro outro lado, 1, 2, 3, 4. Tá tudo tendo a mesma quantidade de carbono. E agora, 1, 2, 3, 4, 5. Essa tem 5, então ela é a mais longa, certo? Se ela é a mais longa, então ela que vai se sobrepor, tá bem? Então, olha só, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, olha só. Então, a gente começa com as ramificações. Primeira ramificação, eu vou ver o seguinte. Eu vou perceber que eu tenho, contando a partir do carbono da carbonila. 1, 2, aí acontece uma ramificação. Essa ramificação tem quantos carbonos? 1, 2. Se tem 2 carbonos, então é etil. Então, no carbono 2, eu tenho etil. Então, já vou anotando aqui, ó. 2, etil. E agora, tem uma outra ramificação mais na frente. Em qual carbono? Começa contando a partir do carbono da carbonila. 1, 2, 3. Então, no 3, eu tenho uma ramificação com um carbono, então é metil, para cima, e uma ramificação com um carbono, então também é metil, para baixo. 2 metil, então é dimetil. Então, eu vou ter 3,3 dimetil. E encontrei um errozinho de digitação bem aqui, olha. Porque se eu tenho 5 carbonos na cadeia principal, é para ser pentanal. Né? Pentanal. E aqui tem hexanal. Então, tem um erro bem aqui. É para ser 2-etil, 3,3-dimetil, pentanal. Né? Porque, olha, confirmando. 1, 2, 3, 4, 5. Não tem erro. É pentanal. Então, é só corrigir esse nomezinho bem aqui, tá? É pentanal. Não é hexanal. Quinta questão. Quinta questão é uma questão da Pontifícia Universidade Católica, né, de São Paulo, de Campinas. Faltou um M bem aqui. É da cidade de Campinas. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso enunciado. Além de ser utilizada na preparação do formol, a substância de fórmula
E nós já trabalhamos muito essa fórmula química hoje, que é o metanal, o mais simples de todos os aldeídos. Tem aplicação industrial na fabricação de baquelite. A função química e o nome oficial desta substância são, respectivamente, ele é um aldeído, né? Por que eu sei que é aldeído? Porque ele tem a presença de uma carbonila em uma das extremidades. E como ele é o mais simples, é um metanal, porque só tem um carbono. É o item A, a resposta. Inclusive, aqui o detalhe, ó, tem um carbono, é MET. Apenas ligações simples, a exceção do oxigênio. Ninguém liga para o oxigênio nessa hora. Então, é um alcano, metan. E como ele tem um show no final, que é a carbonila, então vai ficar metanal, né? Então é isso mesmo, aldeído e metanal. Assunto da semana. Gente, ó, essa semana nós não vamos postar no portal as atividades. Por isso, como forma de fazer vocês assistirem o vídeo na íntegra, a gente resolveu colocar as questões no final do vídeo, tá bom? Essas questões é para vocês copiarem e responder esta semana. Não se esquecer de, após terminar de copiar e responder, enviar as fotos para mim no meu privado, pelo WhatsApp, certo? O assunto vai ser cetona, viu? A gente está trabalhando cetona. Então, olha só, essa é a primeira questão. Vocês vão pausar o vídeo e vão copiar, tá bom? Pode tirar um print da tela também, nesse momento. Eu vou ler só para dar tempo de vocês pausarem ou de vocês tirarem print. A nomenclatura correta do composto da fórmula seguinte tá essa fórmula linda aí, cheia de carbonos, né? Até porque é a característica da química orgânica. E nós temos os itens: 3,4 de metil 5-hexanona, 3-metil 4-etil 2-pentanona, 3,4 de metil 2-hexanona, 3-metil 2-etil 4-pentanona, 3-sec-but-2-butanona. Então, você marca a alternativa correta. Questão 3. Qual das estruturas propostas a seguir representa o composto etilpropilcetona? E nós temos os itens, né? Qualquer coisa, tira print, dá um zoom na tela para você poder ver, ok? Questão 3 e última. Tendo como base a estrutura do butil isopropilcetona, qual das fórmulas moleculares a seguir pertence a ela? E baseado nesse nome lindo, dá para botar até num filho, né? Pobre do menino, pobre da criança. Butil isopropilcetona. Nós temos aí esses itens, que eu não vou ficar repetindo letra e número, porque misericórdia, né? Só dá uma olhadinha. Queridos, assistam o vídeo do professor Vanderlei, vai ajudar muito vocês. E na próxima semana a gente faz a devolutiva dessas 3 questões, certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo no privado. Pois um beijo aí para todos, cuidem-se, especialmente nesse período de pandemia. E qualquer coisa, estou à disposição de vocês, especialmente manhã e tarde, por favor, tá? Então, tchau, é isso e até uma próxima.